nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí eu vou rezar para vocês a oração, a passagem de Lucas 10. Não sei se já ouviram falar da passagem do bom samaritano. Já ouviram falar ou não? Talvez a gente tenha ouvido falar, mas não lembra, né? Não guarda. Mas eu vou ler e vou explicando para vocês. Essa passagem, ela é uma passagem que os fariseus que viviam na época de Jesus, que eram os mestres da lei, eles perguntaram para Jesus assim, o que precisava para ganhar a vida eterna. Eles fizeram essa pergunta para Jesus. E aí, no versículo 16, ele responde assim: disse-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ele faz essa resposta. Só que Jesus, como ele gostava assim de explicar bem certas coisas, ele também citava exemplos. E aí ele vai contar uma parábola do bom samaritano. E essa parábola que eu vou contar para vocês. Então, no versículo 30 ele vai dizer assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de ladrões. Então a gente pode colocar no nosso exemplo. É como se fosse assim: imagine que um homem está vindo lá de Aquidauana para Anastácio. Então um homem saiu lá de Aquidauana e veio para Anastácio e foi roubado. É o mesmo exemplo. E depois os ladrões maltrataram com muitos ferimentos, retiraram-se deixando meio morto. Por acaso desceu no mesmo caminho um sacerdote e viu passando adiante. Igualmente um levita chegando àquele lugar, viu e passou adiante. Então, o sacerdote seria como se fosse assim, um pastor, um padre. Então aqui Jesus está dizendo que muitas vezes até as pessoas da igreja não ajudam o próximo. Então imagina, passa um pastor, passa um padre e não ajudou aquela pessoa. Depois, quando ele fala do levita, o levita era como se fosse uma pessoa política. Então seria, por exemplo, assim, um vereador ou alguém assim que teria o poder de ajudar e também não ajudou aquela pessoa que estava necessitada. E por último passa um samaritano. O samaritano na época de Jesus, para aquelas pessoas que viviam em Jerusalém, o samaritano era uma pessoa assim excluída da sociedade. Era uma pessoa assim que não era bem vista. As pessoas não gostavam muito dos samaritanos, tinham preconceito com ele. E aí esse samaritano, que era o que as pessoas assim tinham um certo preconceito, que vamos dizer assim, seria a última pessoa que poderia ajudar, olha o que ele faz. Passando então o samaritano que viajava àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão, aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários. O denário seria o dinheiro mesmo, a moeda nossa, o real. Então ele tirou o dinheiro dele e deu para pagar o hotel que aquele rapaz precisou ter. No dia seguinte tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta eu pagarei. Aí Jesus ele pergunta ao final: qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Então qual que vocês acham que fez o que Jesus pediu? Você acha que foi o padre, o pastor, ou o político, ou aquele samaritano que era mal visto assim pela sociedade? Qual que vocês acham que fez o que Jesus estava pedindo, que ajudou o próximo? O samaritano, né? Então aí Jesus ele diz assim: qual desses parece que tem sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aí o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Então, pegando essa passagem para a gente tem que fazer isso também que Jesus nos ensina.
Mesmo que a gente está assim, às vezes, numa situação que parece que a gente não pode ajudar, porque nessa parábola, o samaritano, como eu disse, ele era a última pessoa que poderia ajudar aquela pessoa ferida. E muitas das vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não posso ajudar, às vezes eu não tenho nem condições para ajudar. Mas de alguma maneira você sempre vai poder ajudar as pessoas. Não precisa assim, às vezes, ser com valor ou com algum presente, mas às vezes com uma simples palavra você pode ajudar a pessoa. Vocês aqui que vivem em comunidade, talvez você que é o mais velho sempre está ajudando as outras crianças, sabe? Mesmo os pequeninos também podem se ajudar, entende? Então assim, Jesus ele nos ensina que a gente tem que ajudar, de alguma maneira a gente tem que ajudar, amém?